Fala pessoal, William Verde na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, que eu vou começar a falar um pouco mais sobre concurso, sobre algumas técnicas, sobre alguns conceitos, tá, existentes, tanto conceitos via livros, tanto conceitos de concurseiro também, beleza? Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre mindsets, ok? O que seria um mindset? Tá? Mindset é uma programação neural, por exemplo, beleza? É uma programação neural. Vamos supor, quando você pensa que você é ruim em matemática, por exemplo, eu sou muito ruim em matemática, eu nunca vou aprender matemática na minha vida, nossa, eu sou muito ruim em português. Quando você cria esses tipos de crenças, tá? O nome disso é crença, é a crença limitante. Você deve ter ouvido falar em algum lugar isso, seja no Instagram, lendo um livro, alguma coisa do gênero. Você conseguiu ler e entender que crença, você cria sua crença. Se você fala que você é ruim em matemática, se você fala que você é ruim em português, por exemplo, você acaba se tornando realmente ruim em português. Você acaba, de tanto repetir alguma coisa, aquilo virar uma crença que enraizada dentro de você e você acaba meio que aceitando aquilo ali dentro e virando realidade, entendeu? Eu acho que alguns aqui já devem ter escutado que quando você quer acreditar numa coisa, ainda que você conte mentira para você e você conta várias mentiras, aquilo acaba se tornando realidade. Ou seja, isso é exatamente um processo de construção de uma crença, tá? De uma crença, seja ela limitante ou não. Tudo bem? Porque existe também uma coisa benéfica, né? Se você fala assim, não, eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em matemática, e aí o seu cérebro vai se modelando ali para tentar achar matemática um pouco mais fácil. Claro que não adianta só falar que a matemática, que você é muito bom em matemática, você também tem que praticar muito, beleza? Não existe milagre, né? Mas enfim, a crença para business, né, no caso para você ficar bom em alguma coisa, é muito mais difícil de você conseguir do que para você criar uma crença limitante, que é muito fácil. Para você criar uma crença limitante, ela é passiva. Às vezes você sequer percebe que você tem uma crença limitativa. Por exemplo, quando você está num grupo com vários amigos, por exemplo, aí você pega, nossa, você é doido, você é bom em matemática, tipo assim, inconscientemente você está falando bem assim, nossa, sério que você é bom em matemática? Eu nunca vou ser bom em matemática. Entendeu? Tá vendo como é que uma crença limitante é estruturada implicitamente dentro do seu cérebro? É exatamente isso que acontece com algumas pessoas, tá? Em âmbito de concurso público com matéria de direito, com matéria de matemática, com matéria de raciocínio lógico, com português, com informática, principalmente informática, tá? Então, assim, essas crenças limitantes tem que tomar muito cuidado para não cair nelas, tudo bem? E em concurso público, isso é extremamente importante você entender isso e você praticar isso intencionalmente. Nesse meu canal, eu vou usar muito essa palavra intencionalmente, porque uma coisa intencional é quando você já sacou o significado de uma palavra ou de uma situação e você já quer aplicar essa situação, claro, para uma coisa que te eleve, tá? Que te eleve sempre gradualmente, tá? Meio ascendente, alguma coisa que você sabe que vai fazer bem para você. Tudo bem? Você sabe que, por exemplo, se você estudar muito, você vai aprender cada vez mais, né? Então você sempre tá numa escala ascendente, beleza? E agora, né, falando um pouco ali sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Esses dois termos, né, para quem já leu o livro do Mindset, da Carol Dweck, são dois mindsets que ela como psicóloga, ela criou. Ela criou esses dois conceitos para exemplificar o mindset fixo, que é aquela pessoa que é exatamente essa, que não acredita em mudança, que não acredita no esforço, tá? Ela acredita num dom inato, num dom naquela pessoa que, por exemplo, um cara que joga futebol, por exemplo, o cara que joga futebol, o cara tem que nascer com um dom de jogar futebol. O cara a mulher que canta muito bem, ela tem que nascer já com aquele dom, né? Tipo, é intreinável aquilo ali. Se você treinar, você nunca vai chegar naquele ponto que ela chegou ali, ou que ele chegou no âmbito do futebol, no basquete, seja onde for. Então, esse é o mindset fixo. Esse é o mindset que ele só acredita em uma coisa e é só aquilo ali, pronto, acabou. Ele consegue mensurar, por exemplo, a escala de QI de uma pessoa em concurso público, por exemplo. Por exemplo, se alguma pessoa de fora visse o William há 4 anos atrás com o mindset fixo, ela diria, cara, esse menino não vai ser, nunca vai passar no concurso, não vai ser ninguém na vida.
esse menino, nossa, ele não quer saber de nada, ele só brinca em sala de aula, ele só fica conversando com várias pessoas dentro de sala de aula, não faz nada, não tira nota boa, sempre fica na média. Então, assim, se um mindset fixo me visse daquela forma, ele ia dizer isso, tudo bem? Agora, o mindset de crescimento não. O mindset de crescimento, ele acredita no esforço proposital, no esforço direcionado, aquele que é canalizado aquilo que você quer atingir, tudo bem? Então, o mindset de crescimento é o oposto do mindset fixo, tudo bem? Eles coexistem em uma certa ocasião, em uma certa ocasião não, em qualquer ocasião, porque é o seguinte, tá? Eu vou explicar isso mais depois, deixa eu continuar no mindset de crescimento, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Agora o mindset de crescimento. Vamos supor que você é muito. Você não treinou tanto. Olha só, já mudou já o conceito. Você não é muito ruim em matemática. Você somente não treinou tanto o que deveria a matemática. Se você treinasse, você seria equivalente a uma pessoa que tira 10, por exemplo, em matemática. Não uma pessoa que tira 5 ou 6 em matemática. Você vai tirar 10 agora em matemática também. Entenderam? Então vocês acabam criando um esforço contínuo dentro de vocês que te elevam ao seu objetivo. Vamos supor, por exemplo, um objetivo bem interessante. Vamos supor que você quer ser servidor do Senado Federal, você quer ser servidor da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, você quer ser auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas da União. E você quer ser um policial rodoviário federal, quer ser um policial federal, legislativo federal, quer ser um cargo bem alto, aí, por exemplo, na administração pública. Se você for conversar com uma pessoa de fora, a pessoa falar, nossa, cara, isso aí, isso é coisa demais para você, isso é coisa demais, você tem que estudar muito, nossa, você tem que, caramba, nossa, será mesmo que você passa? Porque isso aí deve ser peixada, isso aí é peixada, a galera que vai lá, coloca o nomezinho na pauta aí na banca, ou dá o gabarito lá pro cara, o cara pega e passa. Se você fizer concurso, pode estudar o quanto for que você não vai passar. Esse é um mindset fixo. Agora, o mindset de crescimento não. O mindset de crescimento fala, olha só, vai demorar muito para você passar. Isso é fato, lidando com a realidade, lidando totalmente com a razão, com a lógica, realmente vai demorar para passar, vai estudar muito. Só que é o seguinte, se você se esforçar na quantidade que você sabe que você tem que se esforçar, que você tem que revisar o seu material, tem que fazer um cronograma, tem que fazer um planejamento bem feito, tem que estudar, pegar um material muito bom, ler, grifar, revisar, fazer milhares de questões. E sempre nesse percurso, tá sempre continuando, sempre nessa escala ascendente, sempre ele cavando o seu buraco para você achar o final, no final das contas, né, o seu ouro, que no caso eu acredito que o ouro esteja em todo o percurso, não só no final, correto? Porque você cria, claro, um desenvolvimento pessoal muito alto em concurso público também. Isso aconteceu comigo. Me desenvolvi pessoalmente muito, muito mesmo. Eu acredito que alguns também tenham se desenvolvido e tenham percebido isso também na vida. Mas enfim, o mindset de crescimento é isso. É o seu desenvolvimento contínuo em prol a um objetivo. É um esforço. Tudo bem? É um esforço consciente. É um esforço canalizado àquilo que você quer. Beleza? Então, tudo bem, William. Agora o conceito de mindset fixo e o mindset de crescimento. E o que isso tem a ver com os concursos, eu não preciso nem te falar, né? É tudo. Porque se você... É aquela famosa frase do Napoleon Hill, por exemplo, quando ele fala bem assim... Eu vou dar um exemplo no concurso público, tá? Se você acredita que você pode passar no TCU ou não, de qualquer forma você está certo. Por quê? Porque se você reafirma, se você afirma ou reafirma algo para a sua mente, você automaticamente você está criando certos micropensamentos que vão criando uma estrutura para te proporcionar vias necessárias para você chegar até o seu objetivo, tá? É como se fosse uma mata. Pensa numa mata, tá? Eu estou falando em plano bem abstrato isso, mas tentem absorver isso para vocês. Pensa numa mata. Tem uma mata fechada, uma mata bem cinzenta mesmo, bem alta. Você não consegue enxergar a rodovia, tudo bem? Você foi jogado lá no meio da mata. E agora, como é que você vai chegar na rodovia? Você não sabe. Quando você finalmente chega na rodovia, você caminhou do ponto que você estava até na rodovia, correto? Então, você não tem como voltar para o mesmo ponto, certo? Agora, se você for voltar diversas vezes, a mata ela vai abrindo e você vai criando uma pista até o local, certo? Ou seja, você vai criando hábitos que vão te colocando em linha aquilo que você quer. Ou seja, um hábito neural também, um hábito quando você cria, quando você começa a visualizar,
quando você começa a de fato ali internalizar aquilo e onde, né, você quer chegar, você começa a criar trajetos e as chamadas oportunidades que vão chegando sempre nesse caminho seu, tá? Nesse caminho, nesse ponto que você se encontra até o ponto que você quer chegar. E aí sim você começa a construir todo aquele aparato ali em volta de você, você começa a criar também novas técnicas de estudo, vai surgir na sua mente. Então, assim, várias coisas, várias oportunidades, uma gama de várias outras coisas vão entrando em prol aquilo que você quer atingir, tudo bem? Então, você tendo esse mindset de crescimento, interrelacionando isso na sua vida, assim, claro, você quer passar em concurso público, beleza, você pode estudar no método normal, igual a pessoa fala, que é o HBC, que é a hora bunda cadeira. Vai lá, sente, estuda e passa. Eu, sinceramente, eu não consegui passar assim dessa forma. Eu passei mais com aprimoramento interpessoal, não, pessoal, tá? Interno, do que o estudo em si. Porque o que me atrapalhava, no caso, não era nem aprender matéria, porque aprender matéria eu aprendia. Era mais o meu nervosismo e o meu autoconhecimento no dia da prova, que me dava um branco, que me deixava um pouco nervoso e eu não conseguia. Não à toa que, se for colocar numa escala de 100%, 90% dos candidatos que estão ali na prova, cara, 90% não estudou, correto? Certo. Só que tem uma grande gama também que estuda, tá? Agora eu estou colocando uma margem de, sei lá, de 90% de 10%, tá? Que estudou ali, não passa porque não tem um controle emocional, porque não sabe lidar com esse tipo de foco interno ali. Então, aquele 10% ali que tem um pouco mais de controle emocional, ele consegue se destacar e passar. Sei lá, que só no primeiro concurso que ele fez, no segundo concurso, entendeu? Ou uma pessoa que treinou realmente para chegar até ali. Então, ela provavelmente deve ter treinado a mentalidade dela ou quando ela era criança ou a partir da idade mesmo que ela tem, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, independentemente da idade que a pessoa tem, ela consegue aprimorar, tá? No âmbito, né, de mindset dela, da reprogramação neural dela, tudo bem? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Antes de mais nada, eu quero comentar com vocês sobre a correlação, né, do mindset fixo e do mindset de desenvolvimento, que é o seguinte: você nunca vai estar 100% mindset de crescimento em todas as áreas da sua vida, tudo bem? Por isso que eu falei lá atrás que eles se correlacionam. Porque é o seguinte, vamos supor, por exemplo, na alimentação. Você tem uma dificuldade enorme, você tem um estresse, você tem uma carga diária muito grande, ainda que isso não seja desculpa, você pode criar um cronograma, uma coisa toda ali detalhada. Eu vou falar isso em outro vídeo também sobre alimentação para concurso público, que é muito, muito, muito importante, tá? Você literalmente é o que você come, tá? E até o processo neural também, pessoa oxigenação, assim, muda muita coisa, tá? E isso eu não comento como nutricionista, eu comento como concurseiro mesmo, como concurseiro que jogou isso na prática e colheu frutos a partir dessas micro implementações de hábitos, tá? Então eu vou comentar muito com você aqui sobre hábitos. E é o seguinte, você pode, por exemplo, estar muito bem estruturado mentalmente, tá? No caso, com mindset de crescimento para a área de concurso público, que você pode atingir o cargo que você quiser, tá? Procurador da República, você pode ser um AGU, um advogado da União, por exemplo. E você, na sua alimentação, você pode estar totalmente sedentário, por exemplo. Você pode estar comendo muita fritura, muita gordura, ou seja, ali naquele nicho você já está no mindset fixo, entendeu? Então é muito complicado você chegar num ponto que você está sempre com mindset de crescimento. Então a minha dica é o quê? Foquem em pelo menos duas áreas na sua vida que você quer aumentar, né, que uma coisa interrelaciona na outra, por exemplo, sei lá, no concurso público, a própria alimentação. Se você quer ter um maior aprimoramento ali na sua ou na atividade física, tá? Enfim, se você quer ter um maior aprimoramento ali no seu desempenho, né, nos seus estudos, para você passar com um cargo público bom, naquele tipo de coisa, aí você começa a criar o quê? Você começa a pensar, poxa, eu acho que a alimentação, se eu mudar minha alimentação, eu vou me sentir mais leve, eu vou me sentir com a minha mente mais limpa, eu vou começar a cortar açúcar, porque açúcar ele cria uma neblina cerebral, me deixa um pouco mais lento, e eu gosto muito disso, também me atrapalha também nas minhas taxas, tá? Na taxa laboratorial lá que você faz
quando você tira exame, colhe fezes, urina, aquele tipo de coisa toda. Então, assim, você pode interrelacionar duas áreas que são ali não equivalentes, mas que uma complementa a outra, tudo bem? Então, quando vocês forem implementar, não implementem 6, 7 hábitos de uma vez. Implementem 2 hábitos. Aí depois sim, que você cria uma base desses 2 hábitos, aí você pega e implementa mais 2 hábitos, por exemplo, ou mais um hábito para você manter os dois, com certeza, para você não perder esses dois. Aí depois implementa mais um, aí depois pega e implementa mais outro, aí depois mais dois, aí depois pega e continua nesses aí durante, sei lá, durante uns 6 meses, aí depois você pega e implementa mais um. Então, assim, sempre galgando de pouco em pouco, mas sempre na linha ascendente. Por quê? Porque você já deve ter percebido, se você quis, por exemplo, começar um hábito, um hábito qualquer, sei lá, correr 3 vezes na semana, por exemplo. Você quer correr 3 vezes na semana. E aí você correu na primeira semana, na segunda semana e você parou. Agora, se você tivesse colocado correr uma vez na semana, toda semana, você teria criado o hábito só de sair do local onde você está e ir correr. E na próxima semana você colocaria mais 2 dias na semana e você já levantou sua bunda da cadeira ali, você já entendeu que, poxa, eu vou deixar mais fácil meu tênis ali na porta, porque eu vejo o tênis, já cria um gatilho mental já na minha mente de quando eu viro o tênis, então eu já vou correr. Aí quando você vê, você já está no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, você já está correndo 5 vezes por semana. Ou seja, você começou aos poucos, porém sempre na linha, né, na linha ligada ao ascendente. Então, como é que você faz isso? Tendo paciência. Você tem que ter paciência e um objetivo claro do que você quer. Beleza? Se você quer passar num concurso policial, se você quer passar num concurso de tribunal, se você quer passar num concurso fiscal, é bom você ter esse tipo de foco, você saber exatamente onde você quer chegar, porque você consegue, a partir disso, criar mecanismos para que você construa esse objetivo final, beleza? Porque independentemente do que for, você constrói o resultado final. Você cria insumos para transformar em produto, beleza? Então, essa é a dica de hoje. Deixe os comentários aqui embaixo, tá? Esse vídeo eu havia comentado que eu colocar no grupo do WhatsApp, que é um grupo de algumas pessoas que eu adicionei para dar algumas dicas, tá? Para concurso público em geral, correto? Que eu quero fazer um teste com algumas pessoas para tentar desenvolver mais no cérebro delas essa outra realidade do concurso público, não a única realidade que é de estudo, aquela coisa massificada ali, certo? Pelos cursos presenciais, pelos cursos online aí que eles geralmente falam. Existem algumas pessoas que estão começando a entender que o concurso público hoje em dia, 70% está derrubando as pessoas pela ansiedade. Não é nem por não saber a matéria. A pessoa sabe a matéria, a pessoa fica paranoica, a pessoa vai no shopping e fica indo na Saraiva para pegar um livro para fazer questão, tá? Eu, particularmente, lá no início eu era mais ou menos assim, então eu estudava muito, só que eu não passava por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional, eu era muito ansioso, tá? Então, tomara que fique a dica para vocês e vocês consigam absorver esse conhecimento que eu acabei de transmitir aqui para vocês. E qualquer coisa, chamem lá no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o grupo aqui embaixo, tá? Se alguém ainda não entrou no grupo, alguma coisa assim do gênero. E vamos que vamos, galera. Vamos partir para cima, que concurso público não é só estudar. Se fosse só estudar, já tinha passado há muito tempo. Alguns aqui também já tinham passado há muito tempo. Todo mundo passaria. É só estudar, pega e só estuda só. Não, não é. Tem que ter uma inteligência emocional forte e compatibilizar isso e, aliás, externalizar isso junto ao estudo, tudo bem? Então, tamo junto, um grande abraço e fiquem com Deus.